A paz do Senhor, queridos irmãos. Estamos aqui para aprender mais uma lição agora, dando esse primeiro trimestre de 2025, aí com o nosso comentarista Ezequiel Soares, que comentou essa lição, né, em defesa da fé cristã. Agora chegamos na lição 8, que está sobre o título Jesus viveu a experiência humana. Essa lição vai nos ensinar e nos mostrar a parte humana e a experiência que Jesus viveu enquanto esteve aqui no seu ministério terreno. Vocês que vão dar aula esse final de semana a respeito dessa lição, aconselho os irmãos a estudar, principalmente esses capítulos aqui, o de João e de Mateus, que está na leitura bíblica em classe. Eu também aconselho você a ler o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha vai aparecer os ensinamentos de Jesus, combatendo os fariseus, aquele povo de antigamente que trazia uma carga pesada em cima da lei. Eles inventaram a lei oral no tempo interbíblico ali, eles criaram essa lei em cima da lei de Moisés. Então precisa estudar e se aprofundar, pesquisa, para poder apresentar essa lição com bastante conteúdo, para que os irmãos aprendam e se livrem dessas heresias que estão espalhadas em nosso meio. São heresias aí que estão batendo na porta da nossa casa. Você tem aí um celular na mão, você tem um computador dentro da sua casa, você tem uma televisão, e essas mídias sociais, ela abrange o mundo inteiro. Então tem que ter cuidado e ensinar com sabedoria para que os irmãos aprendam. Né? Eu quero chamar a atenção dos irmãos para que possam se inscrever no canal. E também compartilhar, dar um like. E faz um comentário aí para que nós possamos comentar também, responder o comentário dos irmãos. Compartilha, faça esse vídeo chegar em muitas pessoas, para que elas possam também aprender a palavra de Deus e até mesmo aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Nos ajuda para que a palavra seja espalhada e chegue nos 4 cantos da terra. Assim estaremos contribuindo com a volta do Senhor Jesus. O texto lá da lição: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. Verdade prática. O Senhor Jesus Cristo teve vida social. Amigos, parentes, interagia com as pessoas. E era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 43 ao 51. E também em Mateus, no capítulo 26, o versículo 37, 38 e o 42. Os objetivos da lição são 3. O primeiro é identificar a experiência humana no mistério de Jesus. O segundo é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E terceiro, é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Na introdução da lição está assim: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita, em retiro solitariamente, isolado da sociedade. E nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente edição pretende mostrar algum aspecto da experiência humana de Cristo. A palavra-chave é experiência. O primeiro tópico dessa lição está assim: a experiência humana no ministério de Jesus. O comentarista da lição ele vai trazer, de época, alguns religiosos que ali estavam. Né? Então, o primeiro subtópico é os debates com as autoridades religiosas. Ele vai trazer os fariseus, os saduceus e os heretianos. E vai apresentar esse grupo que surgiu no período interbíblico, que combateram contra Jesus. Os fariseus, de época, ele era um dos principais opositores do cristianismo de Jesus Cristo. E frequentemente eles são vistos no Novo Testamento, escrito ali pelos evangelistas que escreveram o Novo Testamento, a respeito deles. Eles eram conhecidos por serem sua rigidez em observância da lei, a interpretação rigorosa da Torá, e acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos, nos espíritos, diferente dos outros grupos, diferente talvez dos saduceus, que já não cria, só cria mesmo na Torá. E Jesus frequentemente criticava os fariseus, chamava eles de hipocrisia, de hipócritas. Perseguiu a lei exatamente, mas tinha o coração endurecido. Se você ler Mateus 23, você vai encontrar ali uma passagem, né, que fala a respeito dos fariseus. Os fariseus, na observância, era importante na preservação do judaísmo, após a destruição do templo, que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. O general Tito invadiu Jerusalém e destruiu o templo, né? E os fariseus, na continuação da lei, das suas observâncias, eles continuaram com o judaísmo que permanece até hoje. Eles são mencionados em vários livros da Bíblia, especialmente no Evangelho de Atos, que está ali várias referências, né, de apóstolo Paulo, de Pedro,
do próprio Senhor Jesus, ensinando ali. É muito bom você estudar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, Jesus vai ensinar contra esses grupos. Vai ensinar contra os fariseus, vai ensinar contra os saduceus, contra os herodianos. E outros grupos mais que estiveram ali nessa época, que surgiram ali no período interbíblico. Nesse período interbíblico, desde lá da Síria, né, e depois dos gregos, e depois agora teve a Guerra dos Macabeus, onde surgiu outros grupos, e também aqui com o Império Romano. E Jesus vai alertar que a justiça dos discípulos deve exceder a dos fariseus. Né? Mateus, no capítulo 9, versículo 11, os fariseus criticam Jesus por comer publicamente com os pecadores. Os fariseus não se misturavam, eles se achavam melhores, mais altos, mais santos, né? Eles estavam mais próximos de Deus. Né? Tanto é que no período interbíblico, além da lei de Moisés, ainda criou-se a lei oral, que era praticada pelos fariseus. Eles exigiam que todos praticavam a mesma lei. Eles acusavam, ali no capítulo 12 de Mateus, versículo 2, eles acusam os discípulos de violar o sábado, por exemplo. Então você vê que na lei oral tem tantas coisas que foram criadas ali que era impossível de cumprir. E até gaguejar assim com água dentro da boca era proibido. Então, essa lei dos fariseus, esse grupo que surgiu lá, era o principal opositor de Jesus, onde teve esses debates religiosos, né, que mostra dentro da experiência vivida Jesus na tua parte humana, debatendo contra esse povo. Hoje em dia também, dentro de igrejas, ministérios, ainda tem esses debates religiosos. Quando você ministra dentro de uma igreja ou que você preside sobre um ministério, você vai encontrar experiências humanas semelhantes a experiências humanas de Cristo. Debates, né, de pessoas que são contra. E a Bíblia deixa bem claro a respeito desses debates que Jesus sofreu contra os fariseus. Também o comentarista da lição vai trazer outro grupo, o grupo dos saduceus, né? Esse grupo religioso que é há cerca de 200 anos antes de Cristo, segundo século antes de Cristo. E esse grupo vai terminar 70 anos depois de Cristo, né? Como foi demolido o templo, né? Eles faziam parte dos sacerdotes, né? Que é uma linhagem que vem desde Salomão. Esses saduceus surgem aqui no segundo século antes de Cristo, essa facção. E vai terminar, porque o templo foi derrubado, né? O general Tito entra e derruba. Eles eram compostos principalmente pela elite sacerdotal aristocrática, né? De Jerusalém, e exerciam grande influência sobre o templo e o sinédrio. O sinédrio é o conselho judaico. As características deles era a rejeição da tradição oral, aquele negócio que os fariseus, né, criaram, né, a lei oral, né, eles rejeitavam essa tradição dos fariseus. Eles aceitavam apenas a Torá escrita. Os outros livros que tinham na Bíblia da Torá, eles não aceitavam, somente os 5 Pentateuco, que era aonde eles interpretavam a lei de Moisés e viviam sobre ela, né? Rejeitando interpretações e tradições orais, ao contrário dos fariseus que aceitavam essa tradição oral. Eles negavam, os saduceus negavam, né, a ressurreição, e não acreditavam em anjos, não acreditavam que morto ressuscitasse, e nem na existência de espíritos. Eles negavam isso. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 22 e versículo 23, e Atos dos Apóstolos 23, versículo 8, a gente vai entender um pouco isso. Com tudo isso, eles eram contra a existência de ressurreição, a existência de anjo e de espírito. Agora, a ligação que eles tinham com os romanos, com o poder romano, a aristocracia sacerdotal, eles colaboravam com os governantes romanos para manter o seu status, né, no meio do povo, credibilidade no meio do povo, mas segundo a lei romana, segundo o apoio romano, né, e para eles possam poder continuar com a sua ordem no templo, ser os maiorais no templo, e aonde se oferecia o sacrifício. E o controle do templo só você dominava, os sacerdócios, o funcionamento do templo. Ali em Jerusalém, eles eram responsáveis, sacrifícios humanos, religiosos, era tudo através deles, mas tudo isso aí com apoio romano, porque eles eram aristocráticas, né? E estavam ligados ao poder romano. Agora, ali no Novo Testamento, aqui dos Evangelhos, eles aparecem várias vezes, né? Em Atos, e muitas vezes em oposição a Jesus aos seus discípulos. Os ensinamentos de Jesus, eles eram contra, eles debatiam, né, sobre a ressurreição. Aqui onde nós lemos, aqui onde está escrito em Mateus, no capítulo 22, você vai encontrar isso lá no versículo 23 ao 33, eles questionando Jesus sobre a ressurreição, né? Eles eram uns opositores que se uniu com os fariseus para procurar matar Jesus. O terceiro grupo aqui, os herodianos, que a lição menciona, esse já era o povo judeu que apoiava a dinastia de Herodes.
eles também eram apoiados por Roma, defendia também os romanos, aqui a política romana, para se manter no poder, né? Na verdade, é se manter no poder com a colaboração com Roma. O domínio aqui herodiano, que estava na época pelo rei Herodes, tinha ali uma dinastia que por nome passou a ser chamada de Herodianos. E eles vão também aparecer em várias questões bíblicas, né, falando contra Jesus Cristo. Qual era a ideia deles? A ideia deles, o perigo deles era religiosa, era política, na verdade, não religiosa, política. Como a multidão seguia Jesus e o povo aclamava Jesus como rei, e ali eles passaram a ter medo de Jesus tomar a coroa que estava com Herodes e assumir dentro de Israel o reinado que estava sob os domínios de Herodes. Então, o medo deles era perder esse status, né, perante Roma e ser desclassificado ali. Aí eles começaram, eles se uniram com os fariseus para combater Jesus. Se você lá lê em Marcos, no capítulo 3, versículo 6, está assim: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, e como lhe tiraria a vida, procurando matar Jesus. Esse versículo lá no capítulo 3, versículo 6, eles ali menciona a ideia e o desejo dos herodianos, juntamente com os fariseus, em tirar a vida do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 22, versículo 16, também você vai achar. Em Marcos, capítulo 12, versículo 13, também vai falar desse grupo, dessas facções que procuraram contra a vida do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que foi os debates religiosos. Essas são a experiência humana de perseguição que Jesus teve no seu ministério terreno, enfrentando esses grupos que sempre Jesus procurou combater, né, essas heresias, esses povos que escravizavam moralmente o povo. E Jesus vai trazer aqui um ensinamento que está ali no Sermão da Montanha, para ficar livre desse peso que os fariseus, os saduceus, os herodianos traziam para o povo. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Jesus está fazendo referência ao jugo, aos fardos que os fariseus colocavam sobre os ombros do povo. E Jesus está tirando esse peso e colocando o fardo que ele oferece. Ele vai dizer assim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É diferente dos fariseus, é diferente dos saduceus, é diferente dos herodianos. O dele é leve. E ele vai dizer assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esses grupos, eles tinham a sua visão a respeito de Jesus. Eles temiam Jesus por várias razões. Então, por isso que se juntaram e procuraram matar Jesus por esses motivos que eles acreditavam. Eles tinham medo de Jesus e perderam autoridade e prestígio, né? Jesus atraía a multidão, ensinando, né, a verdadeira doutrina do Evangelho, né, como se tornar um cidadão do céu. Ele começa ali no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Mateus, com as bem-aventuranças. Ali ele já mostra o perfil do verdadeiro cidadão do céu. E os fariseus aqui, eles tinham medo, né, de Jesus, porque trazia quebras das tradições religiosas. Que nem, por exemplo, curar no sábado. Jesus curou no sábado e eles tinham medo que essas coisas intensificassem no meio do povo de Israel, no meio dos judeus. Se você abrir a Bíblia do Mateus, capítulo 12, do versículo 1 em 14, você vai encontrar alguma coisa ali a respeito desses assuntos. E Jesus expunha no meio, ali no Sermão da Montanha principalmente, a hipocrisia que eles traziam. Os fariseus eram hipócritas. Eles foram chamados de sepulcro caiado. Bonito por fora, mas podre por dentro. Se você abrir Mateus, no capítulo 23, versículo 27 e 28, você vai encontrar isso. E o maior medo deles, vendo que a multidão crescia em volta de Jesus, eles tinham medo que Roma, que os romanos intervissem e tentassem barrar tudo isso com a força do exército romano. Então os fariseus também temiam isso. Se a gente abrir a nossa Bíblia, lá em João, no capítulo 11, versículo 48, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Esse é o medo dos fariseus, a crescente popularidade de Jesus Cristo no meio do povo de Israel. E Jesus ali trazendo uma veracidade sobre a lei, tirando toda aquela hipocrisia dos fariseus do meio, né? E Jesus estava ameaçando ali a interpretação da lei segundo a visão dos fariseus. Se você abrir lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 37 ao 40, você vai encontrar isso. Por isso que os fariseus sempre buscou tirar a vida de Jesus, ou
pegar ele em alguma das pegadinhas que eles fizeram com Jesus, para tirar a credibilidade de Cristo perante o povo. Mas procuraram, né, conspiraram a prender Jesus e condená-lo à morte. Se você abrir lá em João, no capítulo 11, 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Então você vê que a ação de Jesus aqui, o novo caminho, uma nova esperança que Jesus traz ao povo, os fariseus e os saduceus procuraram matá-lo. Esse era o maior medo deles. Agora, os saduceus também temiam a Jesus, por isso que se uniram, os fariseus, né? Porque a posição deles era de poder, né? Um poder que era relacionado ao sacerdócio e ao Império Romano. E eles temiam a perda desse poder político e econômico, né? E Jesus ameaçava tudo isso. João, capítulo 11, versículo 48, você vai achar. Né? Ameaça ao sistema do templo, que era o sistema de sacrifício, de ofertas e oferendas. Eles tinham medo também, você vai encontrar isso aí, né, dentro deles, né, porque eles lá no templo eles tinham cambistas, eles eram corruptos e traziam essas coisas. E Jesus trouxe ameaça a esse sistema do templo que eles tinham introduzido naquela época. Se você abrir Mateus, no capítulo 21, versículo 12 ou 13, você vai achar isso aí. Eles tinham um temor à rebelião e repreensão romana, por causa do crescimento, e eles ali como os líderes políticos, eles na parte religiosa e os herodianos na parte monarca, foi imposta pelos romanos. E esse medo dos saduceus, você também vai achar em João, no capítulo 11, 48 e 50. Se você abrir a Bíblia lá e ler, você vai encontrar também conflito teológico, né, da ressurreição, dos mortos, da existência de anjo e espírito. Você vai ver esse conflito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8. Esses são os motivos que eles temiam e procuravam matar Jesus para tirar. Eles acreditavam que Jesus ali era um empecilho para que nas suas visões políticas, visões religiosas e interpretação de lei fosse ameaçado. Os herodianos também, principalmente, porque ameaçava a política, o governo, a dinastia de Herodes, eles temiam, né? E os principais medos deles era uma possível rebelião contra Roma, perda da influência política. Isso era o maior medo dos herodianos, perder esse status no meio do povo. Então esses são os principais medos que eles tinham de Jesus, por isso que eles procuraram matá-lo para tirar e ficar livre de Jesus, né? E por isso que eles fizeram aliança lá com os fariseus para destruir Jesus. Lá no capítulo 3, versículo 6 de Marcos, encontramos isso. O segundo subtópico desse primeiro tópico está dizendo assim: a vida social e religiosa de Jesus. O comentarista aqui na lição vai falar assim: o mestre participava de uma vida social intensa, né? Aqui o comentarista fala que a sua vida social e religiosa ela é muito intensa. A sua vida social foi marcada por encontros com diversas pessoas, desde líderes religiosos até pecadores, marginalizados, né? Que nem os cobradores de impostos. A vida social de Jesus, ela interagia com pessoas de todas as classes sociais e grupos, promovendo inclusão, compaixão, amizade. Tinha um círculo próximo, né, dos seus discípulos, como Pedro, João, Tiago, que é os três que está sempre perto de Jesus, na sua peregrinação, no seu ministério. Pedro sempre tomando a palavra, João sempre do lado de Cristo, Tiago, irmão do Senhor Jesus, irmão de sangue, e Maria, Marta, Lázaro. Isso você encontra no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5. Convivia com pecadores, evangelizados, né? Comia com publicanos, cobradores de impostos, né? Pecadores, contrariando as normas sociais da época. E se você ler essas normas, ela está em Mateus, no capítulo 9, versículo 10 ao 13. Vai mostrar essa vida social de Jesus, contrariando o pensamento daquele povo de época, né? Era um relacionamento com mulheres diferentes, cultura de época, valorizava e respeitava as mulheres, como Maria Madalena, samaritana, e a mulher adúltera. Lá em Lucas, no capítulo 8, versículo de 1 ao 3, em João, capítulo 4, do versículo 7 ao 26, em João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11, a gente vai enxergar nessas passagens bíblicas uma vida social e que Jesus mantinha ali, experimentando essa parte humana, né? Essa parte humana que ele convivia no meio do povo. Em Mateus, no capítulo 23, ele se encontra com líderes religiosos, ali ele debate com os fariseus, saduceus, doutores da lei, desafiando as suas interpretações e denunciando a hipocrisia. Não, se você vê essa atividade de Jesus, né, a qual o comentarista, né, nos traz aqui sobre a vida social e religiosa do Senhor Jesus.
aqui no capítulo 23 de Mateus, vai trazer essa parte religiosa. Ele vai debater contra esses saduceus e os fariseus. Ele atendeu o pedido de estrangeiro, ele teve também contato com os romanos, né? Além dos samaritanos, com aquela mulher lá do tanque, onde ela veio buscar água, Jesus estava, uma mulher samaritana, era estrangeira, né? Igual o centurião romano, Jesus vai ter ali também o contato também com ele. Também aquela mulher, Sirofenícia, né? Que teve com Jesus a respeito das migalhas que caem da mesa. Todas essas coisas aí é uma relação social, né, e religiosa que Jesus viveu. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 5 ao 13, Marcos, no capítulo 7, versículo 24 ao 30, você vai ler essas passagens e vai encontrar esse contato que Jesus teve. Ele também viveu as festas, né, que eram impostas pela lei, e também foi a um casamento. A Bíblia vai dizer, lá em João, no capítulo 2, versículo 1 a 11, ele vai lá numa festa de casamento, transforma a água em vinho, ali, antes de começar o seu ministério, ele já está ali intercedendo por uma festa, onde ele tem uma vida social, ativa, no meio do povo de Israel. Né? A vida religiosa dele, né, que Jesus viu como um judeu fiel, mas trouxe uma compreensão sobre Deus e a lei. Orava com frequência, ele sempre estava em oração, buscando comunhão com Deus. Se você ler Lucas, capítulo 5, versículo 16, você vai encontrar isso. Jesus jejuou no deserto, antes de iniciar o seu ministério, você vai encontrar isso lá. Na tentação de Jesus, né? Em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 a 11, você vai ver ali uma intensidade de Jesus em oração, jejum, que a Bíblia vai falar de 40 dias. Então você vê que ele teve uma ação dele mesmo, como humano, a necessidade de orar e jejuar para buscar uma maior comunhão com Deus. E a Bíblia fala que no final ele sentiu fome, né? Porque era humano. E aí essa vida religiosa dele, intensa. E depois que ele começa o seu ministério, lá no capítulo 7, versículo 14, Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21, você vai encontrar ele ensinando no templo, ensinando na sinagoga. Procurava sempre estar ensinando as escrituras para o povo. Né? Lá no templo de Jerusalém, pregou por várias vezes. Essa aqui é uma visão, né, desse segundo tópico, a vida social e religiosa de Jesus Cristo. Está aí. E se você olhar a palavra de Deus, a gente vai encontrar, né, dentro da Bíblia, até as escolhas, né, dos discípulos, quando ele escolhe também ali, vai caminhando, peregrinando pelo deserto e vai chamando, segue-me, segue-me. Falei de ti, você é pescador de peixe, falei de ti, pescadores de alma. Você vê uma relação direta com o ser humano. O terceiro subtópico, a característica própria do ser humano. Aqui o comentarista está falando a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele possuía, né, características genuínas humanas, e experimentou emoções, limitações físicas, necessidade como qualquer pessoa, mas sem pecado. Ele como santo. Ele viveu todas essas emoções, essas limitações que temos, mas ainda permaneceu santo, sem pecado. As características físicas de Jesus aqui, ele nasceu de uma mulher, veio ao mundo como um bebê, passando por todas as fases de crescimento humano. Abre a Bíblia aí em Lucas, no capítulo 2, versículos 6 e 7. Está escrito assim: e aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar luz. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-a numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. E também em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, está assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Dentro dessa característica humana, ele também sentia fome, sede. Ali no deserto, após ele jejuar, ele teve fome. Isso nós falamos agora há pouco no tópico passado. Mas vamos abrir a Bíblia lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Essa é uma característica humana. Pediu água à mulher samaritana. Isso está lá no capítulo 4, versículo 7. Ele teve sede. E também sentia cansaço. Ele descansou junto ao poço de Jacó, dormiu no barco durante a tempestade. Esses eventos bíblicos você vai encontrar em João, no capítulo 4, versículo 6, Marcos, capítulo 4, versículo 38. Você vai encontrar esses sentimentos humanos que estavam nele também. Ele sofreu a dor da morte, ele sentiu agonia no Getsemane, foi açoitado e crucificado. Né? É o mesmo evento que um corpo humano sofre. Em Lucas, no capítulo 22, 44, João, no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 1,
E também Mateus, no capítulo 27 e versículo 50. Né? Você encontra esse sentimento, essas características humanas em Jesus, por essas passagens bíblicas. Ele também tem as suas características emocionais, que Jesus tinha, que também o ser humano tem. Ele sente amor, ele demonstrou amor profundo, curando e acolhendo pecadores. Se você ler lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 13, a Bíblia diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E também ainda tem uma passagem em Mateus, no capítulo 9, versículo 36, a Bíblia fala assim: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Aqui nós vemos Jesus com um sentimento de compaixão, que é um sentimento característico humano, apesar do amor dele ser maior do que o nosso. Agora, enfatizando essa compaixão de Jesus, que Jesus chorou pela morte de Lázaro, se compadeceu da multidão faminta, onde ele transforma 5 pães e 2 peixinhos, alimentou aquela multidão. Também lá em João, no capítulo 11, versículo 35, está escrito: Jesus chorou. Ele vendo a lamentação das irmãs ali, de Lázaro e mais os amigos, ele sentiu ali uma compaixão e chorou com eles. Agora lá em Marcos, no capítulo 6, versículo 34, a Bíblia fala assim: e Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas, mostrando o reino dos céus para aquela multidão. Sentiu também alegria, ele participava das festas, se alegrava com os discípulos. Em João, no capítulo 2, versículo 1 ao 11, em Lucas, no capítulo 10, versículo 21, sentiu tristeza, angústia. No Getsemane, ele sentiu uma tristeza extrema antes da crucificação. Em Mateus, no capítulo 26, do versículo 37 ao 38, ele sentiu indignação, ficou irado ao ver o templo sendo usado para comércio. Lá em Marcos, no capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Essas características humanas que Jesus trazia para poder dar ênfase à justiça de Deus. Ele passou por todos esses intempéries e também sentiu todo esse sentimento de compaixão e amor para conosco, para poder cumprir lá no alto do Calvário o propósito de Deus em resgatar o homem de novo. Ele também trazia suas características intelectuais. E Jesus, ele tinha também, estava aprendendo e crescendo, né, em sabedoria e graça. Se você ler lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, ensina isso. Ele tinha também uma habilidade em interpretar as escrituras. Ele ensinava com autoridade. Se você observar Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Ele tinha criatividade, sabedoria, usava palavras e respondia com inteligência às armadilhas dos fariseus. Ali tentaram pegar ele, que ele estava vivendo uma característica humana. No capítulo 22, versículo 15 a 22, você vai ver essa criatividade e sabedoria de Jesus. Ele vivia assim, numa vida social, que é uma característica humana, de estar ali. Ele relacionava com todos, conversava com rico e pobre, judeu, gentil, homens e mulheres. Ele estava presente, com essa característica que o nosso escritor nos aponta aqui, que é as características próprias de um ser humano, interagir com o povo. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 5, João, capítulo 4, versículo 9, vai mostrar essa relação, que Jesus se relacionava com todos. Ele também tinha amigos próximos, como Pedro, João, Lázaro, Tiago, respeitava a cultura, desafiava as tradições erradas, curava no sábado, falava com as mulheres em público, contrariando normas sociais da época. Jesus viveu como um ser humano completo, com emoções, intelecto, necessidades físicas. Sua humanidade torna-se acessível a nós, pois ele entende nossas lutas e fraquezas. Abra sua Bíblia lá no capítulo 4, versículo 15 de Hebreus. Vamos ler essa passagem. A Bíblia diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus viveu as mesmas características humanas que vivemos. O segundo tópico da lição está assim: heresia que negam a humanidade de Jesus. No primeiro subtópico, apolinarismo. O que é apolinarismo? É uma heresia. O apolinarismo é uma heresia que surgiu lá no quarto século também, essa heresia cristológica, ensinada por Apolinário de Laodiceia, que tentou explicar a natureza de Cristo, mas de forma incorreta. O Apolinário, ele ensinava e defendia que Jesus tinha um corpo humano, mas não tinha uma alma racional humana. No lugar da alma humana, Jesus tinha logos divino, ou a mente, ou o Espírito de Deus.
dentro de um corpo humano. Isso significa que Jesus não era totalmente humano, pois lhe faltava uma parte essencial da humanidade. Ele criou essa doutrina para tentar proteger a ideia de que Jesus era perfeitamente divino, mas acabou negando a sua plena humanidade. Por isso ele se transformou, o apolinarismo se transformou em uma heresia. A igreja, já aqui comentando já em cima do segundo subtópico, está assim a reação da igreja. A igreja vai reagir da seguinte forma: rejeitou a doutrina, porque negava a plena humanidade de Cristo. E Jesus, se Jesus não tivesse a alma humana, ele não poderia representar verdadeiramente a humanidade em sua totalidade, comprometendo a salvação. A salvação só é possível porque Jesus foi totalmente Deus. E totalmente humano, substituindo plenamente a humanidade no sacrifício da cruz. Ele precisou ter essa mente humana para passar pelos sentimentos humanos, sofrer as afrontas humanas, para poder dar veracidade ou trazer a justiça completa de Deus ao sacrifício que foi feito no alto do Calvário. E esse apolinarismo, ele nega, então tira toda esse poder de reconciliar o homem com Deus, porque não tinha mente humana. Essa heresia foi condenada, ela foi do Concílio de Roma, no ano 377 e 381, no Concílio de Constantinopla, no ano 381, lá no quarto século, que reafirmaram que Cristo tem duas naturezas completas, divina e humana. A resposta da igreja à união hipotástica, que é a união de duas naturezas numa pessoa. A igreja vai reafirmar isso. Ela vai corrigir esse erro e formulou uma doutrina da união hipotástica, ali no Concílio de Calcedônia, no ano 451, já no quinto século, que ensinaram que Jesus é 100% Deus, 100% homem, a sua natureza divina e humana coexiste sem mistura, mudança, divisão ou separação. O apolinarismo foi um erro porque reduziu a humanidade de Cristo. A igreja respondeu reafirmando que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, essencial para a salvação humana. Agora, concluindo essa ideia de apolinarismo e depois a reação da igreja, em Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, já é um versículo lido aqui nessa lição, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então você vê aqui que ele trazia a natureza humana e a natureza divina. Ele não tinha pecado, porque também o surgimento de Cristo na Terra usou como Maria porta de entrada, mas o seu nascimento em ação milagrosa concebida pelo Espírito Santo. Aqui nós concluímos essa parte dessa lição. E agora, no terceiro subtópico do segundo tópico, está assim: monotelinismo. Agora vamos entender a respeito disso. O que é monotelismo? Monotelismo foi uma heresia cristológica do século VII, que afirmava que Jesus tinha apenas uma vontade. Mono é um. Então a vontade aqui que o monotelismo ensina é a vontade divina, em vez de ter duas vontades, como divina e humana. A parte humana no monotelismo aqui não existe, somente a divina. O que é um monotelismo ensinado, por exemplo? Os monotelistas acreditavam que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, mas apenas a vontade que era a vontade divina, essa que imperava lá, nessa ideia, nessa filosofia do monotelismo. Isso significa que a vontade humana de Cristo estaria subordinada ou absorvida pela vontade divina, aqui dentro de uma ideia do monotelistas. Eles criam essa ideia como um meio termo entre o nestorianismo, que separava Jesus em duas pessoas, e o monofisismo, que dizia que ele tinha apenas uma natureza. Para o monotelismo, Jesus ele não agia como humano. A sua capacidade de resposta, de tudo era da parte divina. Então ele só tinha essa vontade, a divina. Não existia ali a vontade humana. E por que o monotelismo é uma heresia? Por que é uma heresia? A igreja, lá no século VII, rejeitou essa doutrina porque negava a plena humanidade de Jesus. Se Jesus não tivesse uma vontade humana verdadeira, ele não seria totalmente humano. Comprometia a salvação. Jesus veio para redimir a humanidade e isso exigia que ele tenha uma vontade humana completa para obedecer ao Pai perfeitamente. Contradizia a Bíblia. Você vai abrir a Bíblia lá no capítulo 22 e versículo 42 de Lucas. Jesus, ali, está dizendo assim: dizendo ao Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui a atuação de Jesus nessa oração do Getsêmani, ele está ali angustiado, ali a gente observa a natureza humana em sentimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de angústia. E é um sentimento humano que ele pede
na oração, né? Jesus ora no Getsemane com essa expressão de angústia. A resposta da igreja, das duas vontades de Cristo, acerca do monoteísmo, foi condenada no terceiro concílio de Constantinopla. Esse concílio aconteceu no ano 680 e 681 depois de Cristo, que afirmou que Jesus tem duas vontades, humana e divina, em harmonia perfeita. A sua vontade humana nunca age contra a divina, mas também não é anulada por ela. A vontade divina não anula a vontade humana, nem nos dias de hoje, porque a nossa comunicação espiritual com Deus está dentro de um sentimento de comunicação com Deus. Ali, ó, o espírito comunica com Deus, né? Agora nós temos também as vontades humanas, né? E a parte espiritual não anula. Por isso que a Bíblia vai falar assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Você precisa negar, você mesmo precisa negar essa tua natureza pecaminosa e passar uma vida plena em espírito. Por isso que lá em Gálatas vai dizer, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Agora, essa doutrina, ela ficou conhecida como diotelismo, doutrina das duas vontades. O diotelismo tentou resolver questões sobre a natureza de Cristo, mas acabou comprometendo a sua plena humanidade. A igreja afirmou que Jesus tem duas vontades perfeitas, sem conflito, garantindo que ela seja verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, para a nossa salvação. Então precisa ter esse sentimento para que nós possamos ser salvos por ela estar ligadas uma à outra. A lição vai fazer menção de um patriarca de Jerusalém por nome de Sofrônio. Ele é um dos combatentes contra o monoteísmo. Esse patriarca de Jerusalém, ele foi totalmente contra essa heresia do monoteísmo, né? Ele defendia que Jesus tinha duas vontades, divina e humana, e escreveu cartas e tratados para combater o monoteísmo. Ele argumentava que negar a vontade humana de Cristo é negar a sua plena humanidade. Se Cristo não tivesse a vontade humana, a sua obediência ao Pai não seria real, tornando a redenção ineficaz. A Bíblia mostra Jesus com uma vontade humana, distinta, especialmente em Lucas, no capítulo 22, versículo 42, quando ele ora. Esse versículo nós lemos já há alguns minutos atrás aqui, dessa aula. E ele vai enfatizar que a vontade dele não tem tanta necessidade a não ser a vontade de Deus, que se cumpra tudo que está de propósito de salvação humana, que se cumpra nele. São João tentou convencer os patriarcas da Constantinopla e Roma e rejeitaram o monoteísmo, embora tenha enfrentado resistência, a sua teologia influenciou a condenação da heresia no terceiro concílio de Constantinopla, que foi no ano 680 e 681. São João foi um dos grandes defensores da doutrina correta sobre Cristo. Ele, sim, conseguiu, né, enfrentar esses heréticos que trouxeram essa heresia de vontade única para dentro da igreja. E ele firmou vontade humana e vontade divina. O terceiro tópico dessa lição está assim: como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O primeiro subtópico está assim: quais os países Jesus visitou quando esteve entre nós? O comentarista, ele afirma aqui no comentário, dizendo assim: podemos afirmar que Jesus visitou, durante a sua vida terrena, 3 países. Egito, que está registrado em Mateus, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Israel, o centro da sua atividade, aliás, país de origem do seu nascimento. Fenícia, atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento da Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona. Ensina-nos a rejeitarmos fábulas. Fala em Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Aí tem várias referências à Bíblia, como em Mateus, capítulo 13, versículo 55 ao 57. João, o Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 15. Depois o versículo 27, 41 e 42. Vai mostrar um Jesus centrado no evangelismo dentro da sua nação. Jesus, ele viveu a maior parte de sua vida na região que hoje corresponde a Israel e Palestina. Mas também viajou para algumas áreas vizinhas. A Bíblia nos menciona que ele tenha saído do Oriente Médio, país que visitou de acordo com as fronteiras atuais. Israel, Palestina, o nascimento em Belém, Mateus 2:1, a infância e juventude cresceu em Nazaré, na Galileia, Lucas 2, 39 e 40. Ministério, pregou em várias cidades, como Cafarnaum, Jerusalém, Jericó e outras. Morte e ressurreição, crucificado e ressuscitado em Jerusalém, Lucas capítulo 23 e 24. No Egito, a fuga para o Egito, José e Maria levaram Jesus para o Egito quando era criança, para escapar do rei Herodes, Mateus 2, versículo 13 e 15. O retorno, após a morte de Herodes, a família voltou para Israel e se estabeleceu em Nazaré, Mateus capítulo 2, versículo 19 e 23. Líbano, a antiga Fenícia,
Tiro e Sidom, Jesus viajou para essas regiões e curou a filha de uma mulher cananeia. Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28. Decápolis, região que incluía partes da atual Síria e Jordânia. Jesus curou um homem possesso em Gerasa, Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Jordânia, o batismo do Rio Jordão, Jesus foi batizado por João Batista em um local que hoje fica a fronteira entre Israel e Jordânia, ali em Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. Pérea, parte do seu ministério aconteceu nessa região que ficava ao leste do Rio Jordão, capítulo 10, versículo 40. Aqui está as regiões, os países que Jesus visitou e que a Bíblia enfatiza. Agora, existe sim várias ideias e heresias e algumas denominações de hoje que vai falar que Jesus esteve em outros lugares, que apareceu em outros lugares após a sua ressurreição, que a Bíblia não menciona. Principalmente que Jesus tenha ido para a Índia. Essa teoria, essa argumentação, essa tradição, essa teoria sugere que Jesus tenha viajado para a Índia durante os anos da sua juventude, ao chamado anos desconhecidos, entre a sua idade de 12 aos 30. Essa ideia vem principalmente dos textos apócrifos, né? É uma lenda, mas não tem base histórica e nem sustentação bíblica. Né? É apenas teorias que afirmam essa coisa, que não tem veracidade. E a Bíblia não enfatiza isso. Jesus teria aprendido os ensinamentos espirituais do mestre hindu e budista, isso também não tem sustentação bíblica. Ele teria vivido entre monges no Tibete, isso também são só lá naqueles livros apócrifos, também não tem sustentação bíblica. Ele teria visitado a Caxamira, onde algumas pessoas acreditam que há um túmulo de Jesus. Agora, a Bíblia afirma que Jesus cresceu em Nazaré, na Galiléia, e que era conhecido como filho do carpinteiro. Mateus capítulo 3, versículo 55, Lucas 2, versículo 59, diz que ele crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens, indicando que permaneceu em sua terra natal até o início do seu ministério. Esse negócio, essas ideias que aqui a lição aponta, dessas denominações heréticas, vai querer dar veracidade às suas teorias. Agora, as evidências bíblicas é histórica, que Jesus tem ido, que Jesus nunca teria ido na Índia. Né? Essas suposições é só baseadas em lendas, não em documentos confiados como os evangelhos. Os evangelhos é o que vai falar a conduta, a vivência, né? O crescimento, a atuação, o ministério de Jesus somente na sua região, não para fora disso. Aqui na lição cita também a respeito dos mormons, né? É uma igreja americana dos Estados Unidos, né? Na verdade é Jesus Cristo, santo dos últimos dias. Eles acreditam que Jesus visitou a América, incluindo que hoje, né? Hoje, aqui nós conhecemos, naquele tempo, né? Hoje conhecemos como Estados Unidos. Essa visita foi após a sua ressurreição. Essa crença vem do livro dos Mormons. E os Mormons consideram um texto sagrado junto com a Bíblia. E os Mormons acreditam, segundo o livro de Mormon, né? Que após a ressurreição, Jesus apareceu a um povo antigo na América, nas Américas, chamados de Nefitas e Lamanitas. Eles teriam ensinado o Evangelho, curado doentes, estabelecido uma igreja entre eles. Os Mormons acreditam que essa vista cumpriu a profecia de Jesus em João 10 e 16, onde ele menciona outras ovelhas que não são desse pasto. Então os Mormons acreditam muito nessas coisas, né? Que Jesus veio para essas ovelhas que não são dos apriscos de Israel. Agora a Bíblia não menciona que Jesus tenha visitado as Américas, após a sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos de Jerusalém na Galiléia, antes de ascender ao céu. Atos do capítulo 1, versículo 9 ao 11. Então essas crenças são apenas heréticas, não confiáveis, não têm sustentação bíblica ou base bíblica para afirmar essas ideias de heresia. É apenas fábulas e lendas. A Bíblia, ela é verdadeira, a palavra é fiel e ela se explica, né, se interpreta. Então não tem como crer em lenda. Nós temos que crer na veracidade da palavra. Agora, quando a Bíblia fala, nós cremos. Quando a Bíblia faz silêncio, silenciamos também. O segundo subtópico desse terceiro tópico está assim: Jesus era visto como alguém da comunidade. O comentarista põe assim: essa invenção desses esotéricos contraria o relato do Evangelho. Lucas capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade, de seu grupo povo, Israel, e não como um estrangeiro. A sua maneira de viver e os seus ensinos reflete a cultura judaica. E nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizaram-se nele. Mateus capítulo 6, versículo 2 e 3. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado.
da Índia. Esse aqui é a visão, aqui é o comentário, né, a respeito de Jesus viver em comunidade. Agora, os esotéricos, essa parte hindu que ele menciona aqui na lição, eles têm uma interpretação a respeito de Jesus, mas é uma interpretação totalmente variada, né, sobre Jesus e a sua vida em comunidade. Muitas vezes diferente das crenças cristãs tradicionais. Eles costumam enxergar Jesus não apenas como um mestre religioso, mas como um ser iluminado, um mestre espiritual, até um avatar que transmitiu ensinamentos ocultos e universais. A gente viu já numa lição passada aí a respeito de Hare Krishna, né? Que é uma cultura da Índia, a qual eles aprendem esse ensinamento desse avatar que era Krishna. Aprendemos lá atrás, em outras lições que falam a respeito cristológico. E Jesus e a vida em comunidade, segundo os esotéricos, né? Esotéricos. Frequentemente acreditam que Jesus fazia parte de um grupo secreto ou iniciáticos, como Essébio, uma comunidade judaica mística que vivia no deserto e praticava rituais de pureza e meditação. Ele via a comunidade como um meio de ensinar verdades espirituais ocultas, e os seus ensinamentos teriam um significado mais profundo do que apresentado nos evangelhos. Ele teria viajado para outras partes do mundo, como a Índia, Egito, Tibete, para aprender como mestres espirituais antes de começar o seu ministério. A comunidade cristã primitiva seguia princípios esotéricos, incluindo o uso de símbolos, rituais, conhecimentos reservados para os iniciados. Agora, Jesus como um mestre de sabedoria universal. Muitos esotéricos não o veem apenas como o Messias do judeu, mas como um ser iluminado que trouxe ensinamentos universais sobre o amor, compaixão, a reencarnação, a ascensão espiritual. Algumas tradições esotéricas afirmam que Jesus ensinava sobre energias sutis e evolução espiritual. Ele transmitia conhecimento secreto a discípulos mais próximos, como João ou Maria Madalena. Agora, da comunidade cristã inicial preservava ensinamentos ocultos, que teria sido distorcido ou suprimido ao longo do tempo. Agora, Jesus e a sua vida comunitária. Ele foi criado em Nazaré, viveu como qualquer outro judeu, participando da cultura e tradição locais, Lucas capítulo 2, 39, 40. Conhecido pelos vizinhos, quando começou a ensinar, muitos se surpreenderam e disseram: não é este o filho de José? Você vai ver isso em Lucas, no capítulo 4, versículo 22. Trabalhou como carpinteiro antes de iniciar o seu ministério. Provavelmente ajudava José na posição de carpinteiro, Marcos capítulo 6, versículo 3. Participava da vida religiosa, frequentava a sinagoga, lia as escrituras publicamente, isso fala em Lucas, no capítulo 4, versículos 16 a 21. Como as pessoas viam Jesus como um homem comum. Muitos tinham dificuldade de acreditar que ele era Messias, porque conheciam desde criança. Como um mestre e profeta, após iniciar o seu ministério, multidões começaram a segui-lo, reconhecendo os seus ensinos e milagres. Agora, a sua própria cidade rejeitou as suas palavras. E ele declarou: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Você vê isso lá em Lucas, capítulo 4, versículo 24. Vamos abrir a Bíblia nesse versículo e vamos ler, né? Para nós ter uma base. Lucas capítulo 4, versículo 24. Ele disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Aqui Jesus rebate que os seus próprios, onde ele vivia na sua comunidade, não acreditaram nele. Era visto como um membro comum da comunidade. Alguém que cresceu entre eles e viveu sua cultura. Né? Esse era o entendimento do povo. E Jesus era visto em comunidade, como alguém que vivia com eles. Um ser humano comum entre uma comunidade. É assim que eles enxergavam Jesus. Não tem nada de hinduísmo, nada de esoterismo, nada dessas lendas e heresias que surgiram nessas seitas que estão colocadas aqui na lição. A conclusão dessa lição está assim: em nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas, é importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos, igual a nós. Essa é a conclusão dessa lição. Sempre estar atento às heresias que batem à nossa porta e os nossos filhos enfrentam no trabalho, na escola. Nós temos que estar atento, estar abrindo as escrituras para a nossa família e mostrando que Jesus é 100% Deus e 100% homem, que viveu 33 anos até a sua ascensão no céu. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o próprio Filho de Deus que viveu entre nós, o verbo encarnado. Obrigado, irmãos, por assistir essa aula. Peço aos irmãos que se inscrevam, viu? Compartilhe. Dê um like e comenta. Para que Deus possa
abençoar essa aula e possa chegar em muitos corações, né? Agora vamos orar a Deus e agradecer por esses minutos aqui, falando dessa lição de número 1. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Jesus, por esses minutos aqui na tua presença. Glorioso Deus. Abre o coração, Senhor, de todos que vão ministrar essa aula, de todos que vão aprender e ouvir também, Senhor. Revela a tua palavra, dá graça aos teus servos e abençoa, Jesus, poderosamente. Ó, glorioso Deus, salva almas, liberta pelo teu imenso amor. Traz na tua presença, Jesus, almas libertas e salvas. Glorioso Deus. E essa aula possa alcançar esses corações contritos, amargurados, presos, acorrentados. Mas que, ó Deus, que a tua palavra possa quebrar essas correntes e trazer alegria e paz para a vida, Senhor, desses ouvintes e que possam aceitar a ti como único suficiente salvador. Glorioso Deus. Assim eu te peço em nome de Jesus, para agora, no seu nome.